Está começando mais um podcast aqui na Super ITV e hoje nós vamos falar sobre leitura na atualidade. Temos dois convidados aqui, eu e Toninho Coelho, né? Estamos recebendo aqui a Maria Bernadette Almeida Brito, ela que é professora de Língua Portuguesa e Literatura e membro também da Academia Valadarense de Letras. E assessora do... Assessora também, é. Assessora. E também o Dr. Jorge Wagner Simões Alvarenga, que ele é médico e presidente da Academia Valadarense de Letras. Isso. E hoje nós vamos falar aqui sobre literatura, sobre ler, leitura. Vocês acham que as pessoas estão se emburrecendo porque estão lendo menos? Como que está hoje aí essa situação? Olha, a situação, ela vem de uma concorrência um pouco, vamos dizer assim, nem tanto desleal. As pessoas hoje, elas têm uma aproximação, uma facilidade muito maior com a mídia visual. Então, se você colocar um passeio na rua, quantas pessoas você vê sentado numa mesa, num banco, lendo um livro? Ou carregando o livro? Quase nenhuma. E quantas você vê sentado olhando um celular, olhando um notebook? Milhares delas. Então, essa mídia televisiva, essa mídia que atrai, porque ela não te faz imaginar, ela já te mostra o imaginário. Ela supera, nesse sentido, a leitura. Mas ela não supera o desenvolvimento da pessoa diante do conhecimento de ler. Porque quando você lê, você faz com que o seu cérebro, ele construa aquilo que você está lendo. Então, se você está lendo sobre a história da Holanda, por exemplo, a história da Inglaterra, e lá vai contando que tem o Big Bang, que tem igrejas, você faz com que o seu cérebro construa uma imagem daquilo ali. Você o faz trabalhar. Quando você vê, ele não precisa, já está processado. Você diminui a sua função de conhecimento. Quando você lê, você tem a oportunidade de saber substituir palavras. Quando você vê através da mídia, você não consegue fazer isso. Quando você vai escrever, se você esquece de uma palavra e você é uma pessoa que é dada à leitura, imediatamente vem na sua mente um sinônimo daquela palavra. Quando você não lê, isso não acontece. Você geralmente tem que mudar toda a frase ou não escrevê-la. Às vezes as pessoas leem, mas é de forma artificial, superficial, né? Que é mais a informação rápida do que o conhecimento, né? Olha, veja bem, a gente voltando um pouquinho atrás, o Toninho está aqui para poder me ajudar. Nós acordávamos de manhã, líamos o jornal tomando café. Era uma delícia. Um jornal físico, você abria o jornal, lia aquilo, era uma coisa bacana, sabe? De você fazer. Tomava conhecimento de tudo que acontecia na sociedade, acontecia na cidade. Não existe mais isso. Não existe, acabou. Você entendeu? Então, o que acontece? Acontece que a parte até social da leitura, ela está esmorecendo, ela está acabando. Nós Jorge, temos que resgatar isso aí. Jorge, o que vai acontecer com esse tipo de povo, né? De pessoa que não lê? Olha, esse tipo de pessoa que não lê, ele vai ficar geralmente mecanizado, automatizado. Falou emburrice, né? Emburrecido. Automatizado. Porque o mundo tá entrando na automatização. Ela vai ser automatizada, o mundo vai ser automatizado. Você não vai precisar aprender a dirigir mais, porque o carro vai estacionar e andar sozinho. Praticamente tudo vai ser feito. Você vê que hoje não temos mais aquelas antigas pessoas que trabalhavam na sua casa. Hoje isso é tudo automatizado, as máquinas fazem tudo. Para você viver sozinho, o que você precisa? Um air-fry, um micro-ondas, uma lavadeira. Não é? Hoje temos até o que limpa o chão, um robozinho que limpa o chão. Mas, então você vai ser automatizado. Jorge, eu tive que dar uma olhada na estatística, né? Informação sobre leitura. Sim. Na Noruega, 89% da população já lê um livro por ano, entendeu? Que ótimo. E o pior de tudo isso assim, aí, isso é até bom, mas aqui entre nós, o percentual de pessoas que não lê estão entre os adolescentes. Que não lê, né? Que não lê.
Isso é horrível. Já é da nova geração. A A nova Bernadette, geração. a Bernadette como Né, professora de Bernadette? literatura, sabe lógico. disso, né? Como professor de literatura, inclusive a minha tese, o título da minha tese foi A Leitura no Mundo Moderno, nesse mundo moderno. E tudo que eu pesquisei, o que é que os alunos falam? Eles falam assim, dão livros que não nos interessam. Por exemplo, você dá um Machado de Assis, Memórias Póstumas, que é um livro denso, para um aluno de terceiro ano ler, o aluno, na primeira página, ele cochila. Ele falou, para mim, isso é mesmo que dá um dramin. Porque eu não entendo o que o cara fala. Ele fala assim, professora, eu não entendo o que o cara fala. A linguagem é diferente. Aí você pega uma Colleen Hoover, lá, uma escritora norte-americana, ela publicou o livro, É Assim que Acaba. Ela publicou esse livro em 2017. Em 2022, 2 milhões de livros desse livro já tinham, né, sido lidos pelos adolescentes. Agora, quais os gatilhos do conteúdo desse livro? Violência, agressão doméstica, feminicídio. O que é que a geração quer hoje? Ela quer assuntos que dizem respeito ao mundo moderno. Atual, né? Eles querem coisa da atualidade. Então, o que é que acontece quando eles lêem? Só um minutinho. Eles disparam o gatilho, quer dizer, as glândulas, principalmente a endorfina, não é? Serotonina, citonina, dispara tudo aquilo que nos dá prazer. O que dá prazer? Se você liga uma televisão para passar, você pega History, vai ver o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Ninguém quer saber. Pega violência. A TV Alterosa passa o tempo todo. Violência. Eles ficam. Nossa! E aí? Então, o que interessa para essa gente hoje são assuntos da atualidade. Por isso que a Colleen Hoover, ela está batendo recorde. A palavra é recorde, né, gente? Ela é paroxítona. Recorde de audiência. De audiência não, de leitura. Ela está assim, só republicando. Porque ela usa uma linguagem mais fácil de leitura também. Ela usa a linguagem natural do cotidiano, mostrando as agressões. Então, vai lá o casalzinho, uma menina que sai do interior, ela vem para Boston, conhece um neurocientista, um neurocirurgião, e ela tinha formado em telemarketing e vai trabalhar na floricultura, comprou uma floricultura, que ela adorava flores, e conhece esse neurocirurgião. O relacionamento dos dois começa aquela coisa linda, o primeiro beijo, o afago. E Vira eles ficam romance loucos. também. Aí eles ficam loucos, apaixonados. Daí a pouco vem a violência. O cara é completamente agressivo e aí Eles se interessam, né, O pela aluno se leitura. interessa. Inclusive, esse Eles livro já querem virou isso. filme. Tá? Eles Já virou? querem Tem ele. E Bernadette, Tem ele já como filme. essa linha sua aí de que a falta de motivação de leitura é por questão do próprio conteúdo não Do ser próprio moderno. não é verdade? conteúdo. Mas isso aí não vai fazer uma geração totalmente Mas hoje agressiva. o mundo... Exatamente. Por exemplo, nós mandamos... Existe nas penitenciárias, nós temos a academia... Temos tem um trabalho. um projeto, a remissão pela leitura. O que é que nós aconselhamos? Deem livros leves, suaves, que falem do amor, do perdão, coisa bem... Para quê? Aí eles mandam uma resenha, eu corrijo e eu não dou nota. Eu falo assim, realmente Eles estão lendo? Ele lê, eles Obrigado a leem. ler, porque senão não diminui a pena. Senão não diminui a pena. Eles a sentem pena é motivados quando eles veem coisas assim, de perdão, de amor. Aí a dopamina, naturalmente, as glândulas liberam as glândulas do prazer e ali eles se encantam com aquilo. Nós temos que dar para o aluno não livros que falam de violência. Eu estou te falando que nós temos uma geração que não quer saber do romance e do amor. Eles não acreditam mais no amor. Eles não acreditam. As relações são muito líquidas. O que você vê é o amor Mas líquido, qual a que é a relação líquida. postura hoje do professor? É começar com crônicas, com contos. contos, coisas interessantes e motivar o aluno. Um professor de literatura que senta lá, cruza o braço e manda o aluno ler. Ele tem que motivar, ele começa a leitura, faz abordagem psicológica, faz abordagem filosófica, faz abordagem qualquer psicológica, filosófica, social. O aluno apaixona. Interage o aluno. Interage. Você Interage tira o com a- aluno daquele marasmo. No contexto da leitura. Então, dê textos pequenos, tem comece interesse. com textos, depois vá para conto, pegue crônicas. Depois que o aluno estiver encantado com esse processo da leitura, que ele entra
né, no prazer, ele vai ficar. Professora, Mas- professora, qual é o próximo livro? Professora, qual é o próximo Mas livro? as escolas estão fazendo essa Não, estratégia. Eu vou te falar o seguinte, Esse as é um grande escolas problema estão atual. tirando a literatura do currículo. Coloca 4 aulas de português, de gramática, que é uma coisa que você aprende consultando. Claro que a gramática é importante, para escrever bem, é importante. Mas a literatura é muito mais. A literatura te faz viajar por mundos desconhecidos. A literatura está Você- saindo da grade curricular. Está você saindo fala da grade do ensino curricular, médio? Do ensino médio. Tá saindo. Olha, até 1985, vamos colocar até 2000, era uma aula de literatura só. Agora está tirando. Está tirando para colocar outras matérias. Tem da robótica, entendeu? E você entendendo Falei como da é que é? automatização. Automatização. Vai ser automático. Aí, Todo gente, mundo o que é que vocês automático. Só veem? apertar botão. Assim, ó. Os Não alunos, precisa mais nada, outra não. coisa, se eles não têm motivação na sala de aula, se o professor não encanta. Por exemplo, eu tenho um neto de 5 anos que já participa do Clube do Livro. Todo mês chega lá para o Antônio em Belo Horizonte, um Mãe, deixa livrinho eu para ele ler. perguntar para vocês, né? O Conselho Federal de Educação, o Conselho Estadual de Educação, o Conselho Municipal de Educação, não está preocupado com isso, não? Não. Eles estão Caramba. preocupados com... Fala, Jorge. O que acontece, Toninha, é que a mudança daqueles que administram esses setores. Quando você coloca uma pessoa que segue um cronograma, que você orientou ele e ele entra, ele praticamente muda o cronograma que era anterior e coloca o atual. O cronograma atual, ele não estimula em nada o aluno ao conhecimento literal, ou cultural, tem a cultura. Hoje, quem é que sabe que dia que foi a independência do Brasil? O pessoal não sabe. Quem descobriu o Brasil? Ele foi descoberto? Pergunta para ele, mas não é possível. Entendeu? Então, você que, mais uma vez, né? Nós entrávamos na escola, a gente cantava o hino nacional de frente para a bandeira. Você não lembra, não? Antes de sentar na cadeira. Você entendeu? Em respeito ao país que você nasceu e tem que defender. Hoje não fala nada disso. A dificuldade hoje está sendo tirar o celular de dentro da escola. Isso tinha que ser uma coisa natural. Você já tinha que entrar dentro da escola, o celular não pode entrar. Mas já é um passo. Eu né? também achei um muito passo. importantíssimo, um passo muito bom. Você E entendeu? foi muito importante. É Agora, importante. presta atenção. Aí vocês falam assim, nós vivemos hoje num mundo automatizado, como você falou, acelerado. O futurismo chegou, o futuro chegou. Então, é o mundo, o que é a tela, é o mundo da tela. Então, o aluno está ali ele tem o colorido, ele seleciona o que quer, ele quer o TikTok, ele quer a cultura, essa cultura... Rápida, né? Não, da futilidade, da banalidade, da dancinha, né? idiotice. Então, eles pegam ali, o tempo de lazer que eles têm, eles vão para a tela se divertir com o TikTok, com aquelas mensagens rápidas, com as coisas engraçadas. Aí, o que é que acontece? O que é que vai acontecer com essa geração futuramente que não lê, que não tem um vocabulário? Porque o livro, a leitura, como você falou, ela desenvolve nosso vocabulário, a linguagem, a capacidade analítica, né? A grande maioria, né, que não está conseguindo, mas a exatamente. minoria vai se destacar no futuro. A minoria vai se destacar. Aí você pode dizer, não, hoje ninguém lê. Lê sim. Lê, tem quem lê. Se o professor de literatura souber conduzir as turmas, os alunos vão ler com prazer. Eu acho que a escola tem que olhar isso. Dá a leitura, aprende, professor, recicla, pega a metodologia. Primeiro o professor tem que aprender, né? Tem que aprender. Também, O professor, às vezes, coitado, ele não tem tempo de ler. Ele dá aula manhã, tarde, noite. Hoje, escutei, nessa linha, eu pensei comigo mesmo. Falei assim, Deus, se eu ganhar na loteria esportiva, eu vou fazer um projeto de ensino da matemática. Escutei. E por quê? Porque a maioria das pessoas não gostam de matemática. Mas por quê? Porque não tem, os professores não sabem ensinar. Não estão preparados. Não estão preparados. Não sabem ensinar, não tem isso, didática. Não tem didática, é isso aí. Eu vou te falar. E isso é uma coisa, assim, que você falou, extremamente importante, porque nós sabemos que tudo, o que é que gira, o que faz
o mundo seguir e o que faz a automatização e tudo isso aqui. Na verdade, de forma exata, só existe a matemática. A matemática ela é exata. Né? Então, nós trabalhamos com a física, que pode ser supositória, porque ela depende de vários fatores, então ela nunca vai ser exata, que ela depende do tempo, que ela depende de vários fatores ali, e a matemática não. Ela é exata. Por isso que quase ninguém gosta dela. Porque você não pode errar. Porque ela ou é exata ou não é. Né? Então, esse é um problema seríssimo. E o que acontece? É aquilo que eu vou voltar a falar. Se você não lê, o seu cérebro, ele não organiza as imagens. Ele não funciona, porque já está dando... Ó, vou te dar um exemplo muito simples. Eu vou te dar um saco de arroz aqui e ele aqui in natura e ele prontinho aqui, cheiroso do lado. Para que lado que você vai? Cheiroso. Você vai porque está pronto. Você é incapaz de fazer um arroz. Quer dizer, o seu cérebro ele vai saber nunca como fazer um arroz. Se precisar dele, você vai comer ele cru. A questão você também não vai aprender a fazer arroz porque você não estudou, você não leu, você não viu como que não é faz. só ler também, é a questão da interpretação. Interpretação. Está cada vez pior. É fundamental. É fundamental. É fundamental. Todos os grandes cientistas no mundo, Sim. eles aprenderam lendo. Com certeza. Hoje até a televisão está perdendo para a mídia de Digital, notebook. Ele está perdendo, ninguém assiste televisão mais não. Nem interessa não. Não assiste televisão, é um ser obsoleto. Tanto tem televisões de última geração, preço de banana, muito mais barato que o Agora, notebook. o pior que a interpretação que eu acho na hora de escrever a palavra, já não se escreve mais ela inteira. O você virou o VC. O KD é o K e o D. As Pior que a abreviações, interpretação. As abreviações estão Olha, isso pior do que acontece, vou te falar aqui de coisa mais terrível e que você pode imaginar. Dentro da própria área médica, não se descreve mais procedimentos. Outro dia eu cheguei no hospital, estava assim, avaliar paciente do 617 que está necessitando de uma CVC. Eu falei, pô, mas peraí. Que isso? Eu sou obrigado a saber isso, não, Você entendeu? Aí tem outro lá, BC, AC. Eu falei, não, Não, entendeu? Fica preguiçosa. Você entendeu como é que é? Não, TB. Só... Começou a fazer isso. Isso é característica de que nem a pessoa que escreveu aquilo ali sabe o que é aquilo. Ela só transcreveu. É o tal do copia e cola. É o copia e cola, tá assim, copia e cola. Ctrl-C, Ctrl-V. Aqui, eu estou corrigindo a tese de um médico e ele, de repente, ele revisando. Aí ele liga para mim, Berna, me socorre aqui. O que é que acontece? Estou com uma paciente aqui, Berna. Ela me deu o nome de uma doença que eu já entrei em contato com o meu, lá em São Paulo, com o meu orientador de tese, ele não sabe o que é. Me ajuda. Eu falei, se tu não conseguiu com o teu orientador de tese, como é que eu vou conseguir na área médica? Berna, me ajuda. A mulher falou que tal, qual é o da estracmodome? Eu falei, estracmodome? Me dá um tempo aí, rapaz. Soletra, escreve. Ela não escreveu, ela não sabe escrever, ela é da roça. Como é que é estracmodome? Eu falei, espera aí, mod. Esse mod é uma preposição arcaica do povo da zona rural. Mod, por causa de. Né? Mod fazer. Homem, será que ela não suprimiu a palavra homem para homem? Ah, eu já sei. Ela falou que está histérica por falta de homem. Será que é isso, Berna? Eu falei, pergunte à mulher. Você pergunte para ela, você é casada? Você tem marido? Vai, começa a fazer anamnese aí. Pergunta, mas não deu outra coisa. Era isso. Ô, Berna, como é que você descobriu isso? Eu falei, você vai fazendo associação linguística. Não é? Você vai fazendo. E o negócio, ela está dizendo. Berna, ela falou também que está com gozo disparado. O que é gozo disparado? Eu falei, gozo disparado. Gozo disparado. Meu filho, disparado é uma coisa... Modismo, né? Disparado é uma coisa que incessante. Gozo é prazer. Ah, ela deve estar com corrimento. Ai, meu mundo! Ai, meu Deus, eu preciso estudar português. Eu falei, não é português, é você. É o entendimento da linguística para formar as frases. Da neurolinguística, podemos dizer até da neurolinguística. Mas vai ter que fazer isso futuramente com essas palavras que estão sendo abreviadas. Tem que fazer isso. Que não constam no livro, porque no livro, quando você lê, ele fala por extenso. Quem faz essas abreviações somos nós mesmos, para aquilo que você falou. Para diminuir o quê? Diminuir
o escrever. O tempo para ali, né, escrever, Exatamente. acho que é perda de tempo. Escrever é ruim. Então, hoje, nós fazíamos, igual a Berna falou, a anamnese, era escrevendo, né? E tinha uma sequência. Hoje o computador está lá na frente, você só vai dizer que já aparece tudo. Outra coisa, Jorge, Né? por que tirou a literatura do Está currículo? perdendo Não é? realmente a leitura. A leitura. Está perdendo. Agora, espaço. acrescentando, vamos acrescentar outro porém. Por que tiraram a literatura do currículo? Porque os livros que eram indicados para vestibular, para o Enem, o aluno ia lá na internet, olha a internet. E já pegava a interpretação. Já, análise pronta. Não precisava ler. Para que eu vou ler? Inclusive, chegaram, não vamos mais pedir livros em vestibular, nem para Enem, não vamos precisar mais pedir, não, porque é perda de tempo. É só de Vocês situações, estão entendendo? né, de momentos, Aí você né? fala, o Bem que a internet contribuiu para isso? O mundo eletrônico contribuiu para isso? O mundo eletrônico é maravilhoso. A internet é a fonte mais... Ajuda muito. É um fenomenal. espetáculo. Consequência, né? Mas Tem se não isso. souber usar, o cara Fenomenal. preguiçoso que não gosta de ler, gente, existem professores que são pagos para escrever monografias e teses. Professor, eu conheço uma pessoa que ela ganha Olha só. muito boleto. Conheço Os também. alunos daqui das faculdades, aí eu não tenho tempo de ficar lendo para fazer monografia, não. Quanto é que você cobra para mim? Temos fabricantes de Fabricantes. A fabricante de monografia, ela cobra 4 mil reais, 5 mil por cada monografia. Que é isso? Ela fala, eu só trabalho no tempo de monografia, eu fico então eu vou viajar. Monografia, Viaja vamos- para o exterior. Eu lembro quando eu fiz a minha para o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, né, para ser um dos titulares, eu fiquei de 4 a 6 meses para fazer a monografia. Muito tempo. Né? Então não era fácil, não, era difícil. Ô, Jorge, Sim. já é hoje, né? É isso aí. Essa habilidade de ler, a pessoa nasce com ela ou Desenvolve. O Toninho, assim, outro dia eu vi até. é porque eu li, sabe por quê? Eu vi um neurocientista Eu tenho uma falando. resposta. Hein? Eu tenho uma resposta, mas deixa eu ler a É. de Jorge. E ele falando que a habilidade de ler, a pessoa não nasce com a habilidade de ler. Não, Eu achei estranho. eu acho que também não, eu concordo com ele. O que acontece, eu vou iniciar por uma parte mais científica e vou chegar. Esse científico natural todo mundo entende. Todos nós nascemos com informações da nossa árvore genealógica nos nossos DNA. Todos nós nascemos. Então, o Jorge gosta de leitura Isso é e de verdade. escrever porque a mãe dele era escritora. E a mãe dele era escritora porque, não sei, a bisavó, não sei quem também gostava. Isso é verdade. Todos nós nascemos com isso aí. Isso aí é incutido em todos nós. Pessoal, o Toninho gosta de televisão porque alguém na família dele teve interesse e tal, e isso está incutido nele, apareceu. E a mesma coisa acontece com doenças, que eu não vou falar porque não é a nossa ótica hoje aqui. Então você nasce realmente de alguma coisa dentro de você que te dá aquela vontade de você fazer. Já é genético. Já é. Isso é uma coisa óbvia, como aquele que não nasce também. Não é isso? Agora, dele chegar a desenvolver uma técnica, existe uma coisa que ele chama treinamento. Ele tem que treinar. Por exemplo, assim, eu sou um cara que eu consigo, numa semana, ler 4 livros distintos. Não terminá-los, mas lê-los. Eu posso ler um na minha casa, um no meu escritório, eu posso ler um lá na academia, você entendeu? Eu consigo fazer isso. E eu tenho uma leitura dinâmica. Eu nasci com isso? Não. Eu procurei, Treinou. Você treinou, né? treinei trabalhou. para fazer uma leitura dinâmica. É. Então eu consigo ler muito rápido. Algumas pessoas têm mais renda. Não ler, mas interpretar. Porque ler, entrar no claro. cérebro e ele interpretar o que você leu. Porque senão você não leu. Isso você aprende até em estudo. Você vai estudar para uma prova, se você só passar o olho, você vai tomar 0. Agora, você pode passar, ler ali, e aquilo ser captado pelo seu cérebro, ele processar, e você ir lá e fazer a prova. Então, isso aí já é uma coisa que a pessoa, ela aprende. Agora, isso tem muito a ver com a família, entendeu? É isso que eu queria te falar. Exatamente, Pais, leitores... Você falando da sua É mãe. isso aí, É, claro, exatamente. árvore É o DNA, genealógica. né? Claro, DNA. Se a família lê, pais e mães que têm hábito de leitura, o filho vai crescer Vai nascer, lendo, vai- gente. vai gostar. Essa tese eu defendo até morrer. Eu defendi isso na minha tese. Eles vão a ser habituados. Não tem televisão, vamos ler. Você chega na casa de um pai, de uma mãe que é leitor, o filho está lá agarrado com o livro, o pai e a mãe estão agarrados com Exemplo. o livro. Exemplo, ele cresce. Por isso que eu te falo, o hábito da leitura começa no lar. É assim, o Jorge citou a mãe dele, que era escritora. Claro, os filhos do Jorge vão gostar de ler.
O pai pertence a uma academia de letras, ele vê o pai o tempo todo com o livro na mão. Teus filhos te vê o tempo todo com o livro na mão. Então, começa no lar, começa na família. E a escola tem a obrigação de desenvolver com professores excelentes de literatura. Se a escola não tiver um bom professor de literatura, o aluno vai tomar raiva da leitura. Verdade. Ele toma raiva. Ele Isso fala, acontece eu não mesmo. entendo o que leio, a professora fica lá corrigindo o diário, mandando a gente ler. E o que é que ela pergunta para vocês? Conta pro livro, o que é que aconteceu? Quais os personagens principais? Eu falei, gente, não faz abordagem psicológica, filosófica, a abordagem social. O que é isso, professora? Eu não sei o que é isso, não. Então, assim, começa em casa, termina na escola e o resto da vida o aluno vai ler. Vira um vício. Agora, a parte econômica não teria a ver também com isso, não, porque o livro não é, talvez não seja caro. E as bibliotecas públicas? É. E a menina que roubava livros? Conhece? Você já leu a menina que roubava livros? Quem tem sede de leitura, pede até emprestado. A biblioteca pública está aí, a Academia de Letras, lá nós temos centenas de livros. Então, não é a questão econômica, eu falo, não tem a ver com a questão econômica, não. Então, não tem nada a ver com a questão econômica. Ajuda, sim. Porque quando a questão econômica favorece, o aluno compra e ele acumula livros em casa. A situação econômica, ele vai às bibliotecas públicas. Qual é a cidade que não tem biblioteca Eu pública? estive agora no Rio de Janeiro. Meu filho trabalha lá. Eu estive lá na casa dele, visitando. E a minha esposa falou assim, vou te levar num lugar que você vai gostar. Me levou na praça, onde tinha sebos. Milhares de livros. Aí eu fiquei louco lá no meio. Comprei um livro da Épica. Um livro contando a história da Ep. Hebe Camargo? É, eu tô lendo ele. Maravilhado com o livro contando toda a história da Hebe Camargo. Você sabe quem é? Sei, com A certeza. biografia da Hebe Camargo. Entendeu? E ele custou caríssimo, R$15. Tá vendo que tem um sebo? R$15, dessa grossura. Que Assim, ó. não. É, R$15. Olha bem pra você ver. Então é o seguinte, um celular, R$1.000, R$2.000. Cinco Um iPhone. mil, O iPhone é 8.000. 8.000, Um né? iPhone. Colocando por baixo. A secretária doméstica Entendeu? compra É um muito iPhone. barato. Compra livro. A Casa Ô, Bahia Toninho, deve vir você quer ver uma 24. coisa que desenvolve no cérebro, que é uma coisa excepcional, que é muito barato, que hoje pouca gente está fazendo, mas a gente via muito fazer, aquele caderninho, aquela revistinha pequenininha que você ficava compondo as palavras, né? Vinha um pedacinho, você tinha que compor com a outra. Aquilo custava R$1,50. É quebra-cabeça Né? que chama? Não, Palavra cruzada? Não é Palavra palavra cruzada. cruzada? Era um que você tinha que compor. Tinha uns almanaques, entendeu? Que tinha esse tipo de coisa. Era muito interessante. Que desenvolve violentamente a inteligência da pessoa, o cérebro da pessoa. Agora, o que a Academia de Letras está fazendo? O que é que a Pra ajudar. Academia de Letras está fazendo? Fala aí, Jorge. Olha, desde Porque esse projeto da penitenciária é sensacional. Sensacional. Nós iniciamos esse projeto da penitenciária, estamos com vários outros projetos também, Biblioteca itinerante. bibliotecas itinerantes, Encher o que é carro de livro, levar para a zona rural. levar crianças a lerem. leitura às pessoas Zona rural. que não têm Menos acesso, não têm favorecidas. muito acesso a isso aí. Né? Nós estamos lá programando também redações, né? As Já pensando professoras... no concurso de redação. concurso de redação, as professoras dão aulas de redação, de como escrever uma redação, né? Então a gente está correndo atrás, junto agora com o secretário de Cultura, né? E feiras de livros, né? Estimulando... Inclusive é o seguinte, na época que eu fui presidente da FUNSEC, a Vale do Rio Doce tinha um projeto de biblioteca, biblioteca não, era exposição de livros, feiras de livros itinerantes. Ela trazia os livros de Vitória, Colatina, as cidades da Vale do Rio Doce.
e sempre trazia um escritor famoso, entendeu? Sim. E nós tivemos há pouco tempo agora feira Vale, tem que a ver da se- geladeira, né? das Bem Sim. colocava geladeiras É. nos bairros, Nos bairros. cheio de livros, É. e quem quisesse ia lá e pegava. Mas, hein, Bernadette, Nosso provoca tempo tá- Vale acabou, Rio tá, Doce, Toninho? porque era um projeto. Principalmente a Sim, Correia Nova sim, agora, Correia né? Nova. A gente podia... Toninho, e se eu te falar que nós fizemos a Feira do Livro ali ali na praça, como é o Praça nome dos daquela praça? Pioneiros. Dos Pioneiros, e quase não vendemos livros. A pessoa passa assim, olha, nós vendemos o quê? Uns 4 ou 5 livros? E, assim, a preço de 20, de 15 reais. 15 Mas reais, a Vale Rio Doce tinha uma estratégia, ela sempre trazia um escritor famoso. famoso. Isso que é importante. É isso que nós Esse temos que Rubens fazer. Paiva mesmo, lembro de ter vindo aqui. Rubens Paiva. O Paiva ou o Rubem menino, Alves? é. Rubem Alves. Como é que Porque chama? nós trouxemos o Rubem Alves aqui, aquele escritor maravilhoso. Que era paraplégico. Não, então esse foi o Rubem Paiva, que foi É da o Rubem Revolução, Paiva foi que da é época da paraplégico, ditadura, paraplégico. que ele ficou, né? É o Rubem Mas Paiva. não foi o pai, não. Foi o filho. filho. Que veio. O filho que Mas veio. então, o nosso tempo acabou, já passou de meia hora já. O assunto é bom, né? A Mas gente nem antes de percebe. terminar aqui, eu quero colocar a academia à disposição Que bom. e propor uma parceria Aham. para a gente lançar um concurso de contos. entendeu? De contos, que Ótimo, bom. muito Ótimo, bom. Muito bom. ótimo. Vamos Eu fazer tenho isso. participado de um projeto chamado Fábrica de Contos, não sei se você conhece, de São Paulo, entendeu? Sim. Eu tenho feito a conta. Coisa boa. Vamos entrar nessa parceria, né, Jorge? Com A gente- certeza. Vamos entrar nessa Depois parceria. a gente conversa. Vamos sim. sentar e organizar isso aí. Organizar. Mas muito obrigada por terem aceito o nosso convite, né? Um assunto muito relevante, bacana, atual, né? Que a gente deve estar sempre falando sobre isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Jorge. Nós obrigado, também, da Bernadette. Academia lá da Anel de Letras, agradecemos essa oportunidade e temos certeza que com essas explanações, né, para aqueles que estiverem nos assistindo, voltem a ler, que é extremamente importante. É isso aí. É isso aí. E a gente vai ficando por aqui com mais um podcast aqui na Super ITV. Até semana que vem. Tchau. Thank you.